E aí, sou o Thiago Lima e hoje é dia de teologiar. Eu gostaria de falar sobre um tema que cerca o meio evangélico e tem sido muito mal interpretado por muitos crentes, digamos, até sinceros. Eu vou falar sobre boas obras e vamos juntos entender o que a Bíblia realmente ensina sobre esse tema. Então pegue sua Bíblia, se acomode e vamos lá. Vamos começar lendo Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Eu me lembro de quando eu era criança, e até mesmo enquanto jovem, indo em alguma visita com os meus pais ou com alguns amigos. E durante esse tempo que passávamos na casa de um conhecido da igreja, sempre havia um pedido muito comum, que era: conte uma obra aí pra gente ouvir. E era interessante como muitas vezes as pessoas poderiam falar uma história enorme sobre algo que Deus fez em suas vidas. Outras vezes as pessoas iriam falar de algo que Deus mandou que elas fizessem e como aquilo teve efeito na vida de uma outra pessoa. Nessas duas situações, eu quase não tenho problema algum na forma com que a obra está sendo empregada. Pois no primeiro exemplo, essa pessoa está atribuindo a Deus algo que ela considera como sendo obra divina. Claro que há alguns exageros, como cobra saindo da TV e dando tchauzinho, por exemplo. Também não vejo tanto problema em chamar de obras aquilo que você faz para os outros, pois Deus realmente espera que façamos algo assim. A questão é da má interpretação que há ao atribuir às obras um caminho para a salvação. Infelizmente existe muita confusão sobre isso, principalmente no meio pentecostal. E digo isso com propriedade, pois eu vim desse meio. Antes de aprofundar no texto que acabamos de ler, vamos entender onde ele está escrito e qual o seu contexto ali apresentado. Paulo é identificado como o autor dessa carta, que foi escrito entre o ano 60 e 63 depois de Cristo para cristãos, de uma cidade chamada Éfeso, uma cidade com um número gigantesco de gentios. No primeiro capítulo, ele menciona a grande bênção dada por Deus através de Jesus Cristo e a grandiosidade do amor de Deus por aquele povo e ora para que aquele povo seja capaz de compreender essa bênção por completo. Então, em seguida, no capítulo 2, Paulo faz um contraste como eles eram antes de Cristo. Note os versos 1 e 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nas quais andastes outrora segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito, que agora atua nos filhos da desobediência. E menciona que eles eram filhos da ira. Já nos versos 6 e 7, o apóstolo fala sobre a ressurreição e de como estaremos com Jesus Cristo nos lugares celestiais. O que eu acho mais impressionante nesse texto é a forma como Paulo deixa registrado essa mensagem para nós hoje. Note o verso 7, para mostrar o quê? Que estaremos no céu, como foi mencionado no versículo 6, que diz: e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros. Ele está falando para nós a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. E ele completa esse pensamento dizendo: somos salvos por meio da graça de Deus, através da fé depositada unicamente na obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. O verso 13 diz: mas agora em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. O verso 16 diz: e reconciliastes ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Nós não somos salvos por fazer boas obras, somos salvos para fazer boas obras, não de obras para que ninguém se glorie. A palavra traduzida por obras aqui é ergon e significa literalmente uma pessoa que realiza uma tarefa ou uma ação com objetivo ou propósito final. O que muitos fazem erroneamente, no entanto, é atribuir o resultado das obras à salvação. Mas Paulo diz no versículo 10 o oposto disso: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Só um paralelo aqui. Para sermos criados em Cristo, é necessária uma conversão. Ou seja, Paulo está se referindo aos crentes verdadeiros, que foram criados em Jesus Cristo.
João 1,12 também diz algo semelhante. Mas a todos quantos o receberam, ele está falando de Jesus Cristo aqui, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Para sermos chamados filhos de Deus, é necessário crer. E aí que está o ponto principal. Fomos criados em Cristo para fazer boas obras, mas não fomos criados em Cristo por fazer boas obras. Consegue notar a diferença aqui? Outro ponto que vale ser observado é como Deus trata as obras de um não convertido, de um descrente. Romanos 3, 10 a 12 diz, como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Salmos 14, 1 a 3 diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação, já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Isaías 64:6 diz, mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Que boas obras o descrente pode fazer que vale a salvação? Nenhuma! Isso não significa que um descrente não possa ser uma pessoa que faça o bem ao próximo. Vivendo em sociedade isso é sim possível, porém nunca será capaz de fazer algo que vale a salvação, pois isso ninguém é capaz a não ser Cristo. Tiago, diferente do que muitos pensam, está dando mais credibilidade a esse fato do que dizendo que as obras são necessárias para a salvação. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas no mesmo capítulo ele diz, não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o seu próprio filho, Isaque? Vês como a fé opera juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou e cumpriu a Escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça e foi chamado amigo de Deus. Abraão foi chamado amigo de Deus por ter fé em Deus ou por oferecer o seu filho sobre o altar? Ele foi chamado amigo de Deus porque ele confiou que o Senhor proveria um substituto para o seu filho. E por sua fé ser tão grande, ela resultou em obediência e, consequentemente, uma ação que agradou a Deus. Esse tipo de fé, assim como a mencionada em Efésios 2:9, não pode ser produzida pelo homem, mas é um dom de Deus. O que nos leva a concluir que a obra que Tiago menciona é o resultado da fé dada por Deus a nós. É o resultado esperado para aquele que recebeu o presente da salvação através da fé em Cristo Jesus. Pois uma fé genuína irá com certeza produzir frutos e uma mudança de vida e boas obras. Tanto que no verso 18 ele diz, mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Ou seja, é impossível ter essa fé e ela não resultar em obras. Fé é a raiz, boas obras são os frutos. E vale lembrar as palavras do próprio Jesus Cristo em João 14, 1 e 4. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Meu desafio para você hoje é para parar de confiar em si próprio para a salvação. Pare de tentar se salvar e deixe que Deus faça isso por você. Aliás, ele já fez isso há mais de 2000 anos atrás. Basta você crer nisso e confessá-lo como o Senhor da sua vida. E tenho certeza que após fazer isso, as suas obras terão significado precioso a Deus. Amém? Obrigado por ter assistido esse vídeo, espero ter sido útil para você. Aproveite e compartilhe os nossos conteúdos nas suas redes sociais para ajudar mais pessoas a entenderem as verdades bíblicas. Não deixe de se inscrever no nosso canal para receber mais vídeos como esse. E deixe nos comentários tópicos que você gostaria de ver nos próximos vídeos. Que Deus te abençoe e até o próximo.